Senhoras e senhores, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, nossa transmissão é direta da Câmara de Vereadores do município de Armazém, onde a partir de agora teremos a 37ª sessão ordinária deste ano e da atual legislatura. Com todos os vereadores já em plenário, a sessão comandada pela vereadora presidente Andresa Machado da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, a senhora vereadora, os senhores vereadores, ao público aqui presente nesta noite, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais Facebook e Instagram. Convido a senhora vereadora e os senhores vereadores para ficarem de pé. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ainda de pé, em sinal de respeito, convido a todos para acompanharem a execução parcial do Hino Nacional Brasileiro. Dou início ao pequeno expediente. Solicito ao senhor Zacarias Cardoso Nunes, segundo secretário, que proceda a leitura da ata da 36ª sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2025. Boa noite, presidente. Ata da 36ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Armazém, realizada às 8h30, no dia 10 de outubro de 2025. Em sua sede, cito, Praça 1º, José de Almada da Rosa, número 150, Centro Armazém, Santa Catarina. Reúne-se a vereadora Andresa Vieira Machado da Silva, Jamir Meixo Mendes, João Vitor Nazário dos Santos, vereadora Maria Aparecida Martins Michels, Muriel Gonçalves da Rosa, Natan Vânio Nunes, Nauan Alves Laurete, Regis Marciano Becauser e Zacarias Cardoso Nunes. Sob a presidência da vereadora Andresa Vieira Machado da Silva, que cumprimentou a mesa diretora, a vereadora, os vereadores e os demais presentes, declarou aberta a presente sessão ordinária. Convidou a todos para que de pé acompanhasse a execução parcial do hino brasileiro. Posteriormente, a presidente solicitou a leitura do pequeno expediente, sendo lido pelo segundo secretário. Ata da 35ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Armazém, no dia 29 de setembro de 2025. Submetida em votação, recebeu aprovação por unanimidade. Dando sequência ao pequeno expediente, a presidente solicitou que o primeiro secretário lesse o material do expediente, sendo lido ofício número 300, 2025, do Poder Executivo Municipal, encaminhado o projeto de lei ordinário número 43, 2025, que dispõe sobre a consolidação e revogação do
Conselho Municipal de Educação de Armazém, CME, revoga a lei número 705, de 9 de setembro de 92, que dá outras providências. Moção de graduação número 08, 2025. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Armazém, pela dedicação, amor, compromisso e trabalho voluntário, que há 4 anos vem transformando vidas, espalhando esperança em nosso município, de autoria da vereadora Andrés Vieira Machado da Silva. Em continuação, o presidente deu início ao grande expediente, com tempo de 6 minutos reservados aos partidos políticos. Não havendo vereador inscrito, portanto, não deu origem no pronunciamento para arquivamento em áudio, conforme determina a resolução 002/2022 do Poder Legislativo Municipal. Na sequência, a presidente deu início à ordem do dia. Solicitou a assessora a leitura do material sendo lido. Projeto de lei ordinário, número 13, de 22 de setembro de 25, que denomina como Rua José Pedro Moraes, na via pública localizada na Santa Terezinha, no município de Armazém, que dá outras providências, de autoria do vereador Zacarias Cardoso Nunes. Submetida em discussão em primeira votação, recebeu aprovação por unanimidade. Em decorrência do disposto da resolução 002/2022, do regimento interno do Poder Municipal, de todos os cumprimentos relativos à discussão da proporções, como da parte dos autores, como os demais vereadores, ficarão arquivados em áudio. Em seguida, a presidente suspendeu a sessão para que a entrega da moção aos homenageados. Reaberta a sessão, a presidente deu início à explicação pessoal. Solicitou a assessora tempo destinado aos vereadores, com o tempo total de 9 minutos, com os seguintes inscritos. A presidente, que passou a condução da sessão ao vice-presidente para que pudesse fazer uso da explicação pessoal. Zacarias Cardoso Nunes, Natan Vano Nunes, João Vitor Nazário Santos, Maria Aparecida Martins Nunes. Ficando arquivados os áudios no que todos pronunciam conforme determina a resolução 002/2022 do Poder Legislativo Municipal. A presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de outubro, segunda-feira, às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores de Armazém. Declarou encerrada a sessão, convidou a todos que acompanhassem a execução parcial do hino brasileiro. Câmara Municipal de Vereadores de Armazém, aos 10 dias do mês de outubro de 2025. Seria isso, presidente. Submeto em votação a ata da 30ª sessão ordinária. Os vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Declaro aprovada por unanimidade. Dando sequência ao pequeno expediente, solicito ao senhor Muriel Gonçalves da Rosa, primeiro secretário, que proceda à leitura dos materiais de expediente. Boa noite a todos. Senhora presidente, temos o ofício número 308 de 2025 do Poder Executivo Municipal, encaminhando para a de lei ordinária número 44 de 2025, que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscais no município de Armazém e das outras providências. No mesmo ofício também, senhor presidente, temos o projeto de lei 45, de 13 de outubro de 2025, projeto de lei que autoriza o município de Armazém a aderir ao sistema da nota fiscal de serviço eletrônico e de padrão nacional, em convênio com a Receita Federal do Brasil, estabelecendo novos critérios de emissão e validação e das outras providências. Seria esse o material do pequeno expediente, senhora presidente. Dando continuidade à sessão, dou início ao grande expediente, com tempo de 6 minutos reservados aos partidos políticos. Não temos nenhum vereador inscrito. Fim do grande expediente, dou início à ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário Muriel proceda à leitura do material da ordem do dia. Senhora presidente, temos material da ordem do dia, o projeto de lei ordinário número 13, de 22 de setembro de 2025, que denomina como Rua José Pedro Moraes a via pública localizada na localidade de Santa Terezinha, no município de Armazém e das outras providências. Esse projeto, senhora presidente, de autoria do vereador Zacarias Cardoso Nunes. Em discussão e segunda votação.
Em discussão? Então, passa a palavra para o autor do projeto de lei, Zacarias. Boa noite, presidente, mesa diretora, caros vereadores. Queria aqui pedir apoio nesse ofício, nesse projeto, e botar um nome dessa rua em homenagem a um morador que trabalhou muito para o armazém, trabalhou muito na época de dificuldade e construiu uma grande família. A família hoje está aqui presente. Essa homenagem é dedicada a essa família muito unida. A gente sabe que eles foram muito unida. A família que, olha, tem muita história nesse armazém. E começou por esse homem aqui, José Pedro Moraes. Queria falar um pouquinho da biografia que foi feita Então, vamos lá. O nervosismo está. Biografia de José Pedro Moraes. Nascido em Armazém, no dia 18 de janeiro de 1926, José Pedro Moraes era filho de Pedro João Moraes e Rosa Bernardina, agricultores simples e que cultivavam canas de açúcar, milho e feijão. Desde cedo, José Pedro foi instruído na vida do campo. A vida exigiu dele um trabalho árduo e ainda na juventude, e que fez como frequentasse pouca escola. Sabia apenas assinar seu próprio nome, mas aprendeu, ao longo dos anos, a maior de todas as lições: o valor do trabalho honesto, da fé e da perseverança. Na vida pessoal, José Pedro encontrou sua companheira, Maria Claudino Moraes. Casaram-se em 16 de junho de 1947, com quem construiu a família numerosa e abençoada. Juntos tiveram 8 filhos: Regina, Augusto, Nardi, Laura em memória, Antônio, Cecília, Valdir e Albertina. Moraram próximo ao bairro Sanga Morta, onde trabalhavam com a agricultura, muitas vezes na modalidade conhecida como terça, cultivo de terra de outros. Com o passar dos anos, por volta de 1966, surgiu a oportunidade de buscar novos horizontes em São Bonifácio. Lá sua família seguiu na agricultura e também na extração de madeiras, atividade que marcou profundamente a vida de José Pedro. Foi nesse período no que o destino lhe pregou uma dura surpresa. Durante o corte de árvores, foi atingido gravemente por um tronco. Levado ao hospital em Tubarão, ficou dias inconsciente. O acidente causou ferimentos sérios na cabeça e na perna. E durante o tratamento descobriu-se que era portador de diabetes. E com a dificuldade ainda mais da sua recuperação, os médicos chegaram a cogitar a amputação da perna, mas devido às condições clínicas, optaram por não realizar esse procedimento. Depois de quase um ano hospitalizado, José Pedro recebeu alta, mas carregou consigo, pelo resto da sua vida, uma ferida crônica, que nunca cicatrizou por completo. Algum tempo depois, a família retornou ao armazém, retornando-se à vida no campo. Alguns filhos se casaram-se e seguiram para Joinville. Outros permaneceram na agricultura, dedicando-se ao cultivo de fumo, milho e suinicultura. Para sua locomoção e transportes, José Pedro utilizava uma charrete puxada por uma égua, recurso muito comum na época, um símbolo de vida simples e rural que levava. Com ela, percorria a estrada de chão batido, levando os produtos, visitando vizinhos e cuidando do compromisso do dia a dia.
Com sua saúde fragilizada pelo acidente, José Pedro não conseguia mais sustentar sua família como antes, e coube a sua esposa e filhos assumirem grande parte do trabalho. Ainda assim, ele não deixou se abater. Dedicou-se à marcenaria e à confecção artesanal de balaios de cipó, taquaras de bambu, demonstrando habilidade, resistência e força de quem sempre encontrou um sentido para a vida. Com o avanço da idade, surgiu outros desafios na saúde, com a pressão alta e problemas cardíacos. Aos 80 anos, sua vitalidade começou a dar sinal de cansaço. Finalmente, aos 85 anos, José Pedro sofreu um infarto e foi levado ao hospital e não resistiu. Faleceu em 16 de novembro de 2011. Partiu deixando a sua família familiares, para que todos que conheceram o legado de um homem simples, honesto, trabalhador, que enfrentou com coragem as dores da vida, e que viveu intensamente cada etapa da sua jornada. E sua história é testemunho de fé, luta e amor, e segue inspirada em gerações que vivem depois dele. Essa é uma homenagem passada para mim da família, como foi esse homem, trabalhado, buscando sempre a família, fé. E eu queria pedir o apoio dos caros amigos vereadores, em nós poder botar o nome dessa rua, em homenagem a esse homem trabalhador de Armazém. Seria isso. Ainda em discussão. Jamir. Passo para o Natan a palavra. Boa noite aos familiares. Primeiramente, quero dar os parabéns para o Zaca, por lembrar desse grande homem que foi, e dizer que, claro, a gente vai votar a favor. No começo ainda tinha uns negocinhos ali, mas todo mundo realmente apoiou esse projeto, e ver a história desse homem, são histórias muito parecidas com o pai do meu pai, com certeza com o pai de todo mundo aqui. São homens que foram lapidados lá atrás e que já vieram com garra, porque um homem desse sofreu um acidente, ficar 1 ano internado no hospital, depois sair e vir lutando contra a doença, depois ainda começar a fazer balaio para ter alguma coisa para se mexer, para fazer, realmente tem vezes que a gente vangloria alguns atores, algumas coisas, e um homem desse sim é um exemplo para a sociedade. É um exemplo de homem, é um exemplo de cidadão que deixou os familiares aí também, pessoas boas. Então, com certeza, a gente é a favor, e deixar esse nome da rua lá, o nome da rua que vai ficar no nome dele, realmente 1% do que esse homem merecia. Então, a gente é a favor, e parabéns, Zaca, mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a palavra para o Regis. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, ao público aqui presente, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Zacarias, por esse projeto de lei que denomina a rua de José Pedro Moraes. Com certeza, a gente escutando a biografia desse homem, a gente acaba se emocionando. E realmente, vereador Natan, a gente vê que os nossos avós também vieram nessa linha de trabalhar, de criar seus filhos. E só imagino o que se passou na cabeça desse homem quando teve esse acidente. Ter os filhos tudo para criar. E o que eu acredito que ele deva ter passado aos filhos foi porque eu conheço a maioria deles, se não todos, e todos eles trabalhadores, eu não conheço um que não é pegador, seu Toninho?
E assim, eu acredito que vocês seguiram muito, né, os ensinamentos do seu pai, e com certeza eu vejo a emoção, né, em vocês, em estar lembrando dele. Com certeza teve muitos ensinamentos muito bons, e com certeza a gente vai ser favorável, né, a colocar o nome, né, a essa bela homenagem ao seu pai, e fica lá, né, na própria rua, né, dos filhos, né, que moram lá. Então, com certeza, é uma honra morar na rua que tem o nome do pai. Então, com certeza, seríamos favoráveis a esse projeto de lei. Era isso, senhora presidente. Passo a palavra para o vereador Chamir. Boa noite, família Moraes, aí, família trabalhadora, seu Toninho, ô homem trabalhador, seu Nardi, parabéns aí. Mais uma bela homenagem, parabenizar o vereador Zaca e dizer que a gente é a favor, e a família Moraes, mais uma vez, parabéns aí. Se os filhos são trabalhadores, ele deve ser mais, mas ô homem trabalhador. Mas parabéns ao José Pedro Moraes. Seria isso, presidente, parabéns a toda a família Moraes aí. Concedo a palavra para Maria Aparecida. Uma boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, a família Moraes. Quero parabenizar nosso colega vereador, o Zaca, por essa moção, né, por essa homenagem a essa família Moraes, e ter colocado o nome da rua onde vocês residem também, né, e que orgulho colocar o nome de seus pais. Vem muitas lembranças na memória, vem remexer na história da família, e assim, ó, vocês podem sentir muito orgulho de tudo que vocês passaram junto com seus pais, e hoje podendo homenagear ele com o nome da rua. Que alegria, e nós aqui participar também dessa homenagem, que orgulho para vocês e para nós também. Quero parabenizar e que vocês possam ter sempre as boas lembranças da infância, da juventude e da idade de hoje, né? E tudo que vocês passaram junto com seus pais. E que, através dessa rua, vocês possam estar sempre lembrando dele com as boas memórias. Meus parabéns, e que vocês possam cultivar essa família sempre bem unida e bem junto, e que possam sempre honrar este nome Moraes. Meus parabéns, e que isso guarde sempre no coração de vocês as boas lembranças. Era isso. Muito obrigada. Passo a palavra para o vereador João Vitor. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores e o público aqui presente. Quero aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Zaca por ter trazido essa pauta aqui para casa, e também parabenizar a família, os filhos, por ter tido um pai tão trabalhador e tão presente, que mesmo depois que passou por uma situação difícil, ficou internado, ainda cuidou da família, esteve ali junto até os seus últimos dias de vida. Então, aqui, eu me sinto também muito honrado por a gente fazer essa aprovação do nome desta rua, né? Desse senhor que trabalhou muito, tanto pelo município, assim como pela família. Criou muito bem os filhos, ensinando eles para a vida, sempre com muita educação, com muito carinho, e ensinando que os filhos seguissem o caminho certo. Seu José Pedro Moraes. É com muito orgulho que eu irei votar sim para a aprovação dessa rua. Podem contar comigo. Vereador Natan. Só para completar aqui, como a gente está falando do seu José Pedro Moraes aqui, fica muito fácil falar dele, porque tu olha todos os filhos dele e a família que convive no armazém, na sociedade. Então, falar dele é muito fácil, que tu vê que realmente são pessoas que foram bem criadas pelo seu José Pedro. O pai estava fazendo um negócio com o seu Nardi, eu acho, um terreno lá em cima, e aí tu veja como como o homem é correto, como era tudo certinho, quer fazer as coisas tudo bonitinho. Então, isso mostra realmente um ensinamento, porque a gente é o espelho, né, da família, os filhos é o espelho do pai, da mãe, e assim por diante. Então, que vocês continuem assim, essa família unida, essa família bonita, que trabalhe por armazém e prospere nessa cidade. Muito obrigado, senhora presidente. Em discussão?
Para finalizar a nossa discussão, eu também gostaria de parabenizar hoje a família Moraes pela presença maciça aqui nessa sessão desta noite e dizer também que, embora eu não vou votar porque sou presidente desta casa, mas que também sou favorável a esse projeto de lei, onde leva o nome de José Pedro Moraes, aí enaltecendo uma pessoa importante da família, alguém que fez muito por a família Moraes, e que essa vida é passageira para todos, mas lembrando desta pessoa em formato de uma rua, vai ficar sempre na lembrança, levar e carregar o nome Moraes. Então, quero parabenizar a família pela sua história, pela sua trajetória, e por essa marca que ficará lá em Santa Terezinha, nesta rua, lembrando sempre de uma pessoa que fez muito por toda a família. Então, em segunda votação, os vereadores procedam à votação eletrônica. Então, declaro aprovada o projeto de lei ordinário número 013, por unanimidade, em segunda votação. Senhora presidente, para finalizar, temos o projeto de lei ordinária número 42, de 2025. Revoga a linha C do inciso 1º do artigo 2º da lei ordinária número 2044, de 2024, que dispõe sobre o incentivo ao esporte municipal com autorização de pagamento de despesas e participação de equipes e atletas do município de Armazém em competições fora do território municipal, de autoria do Poder Executivo, senhora presidente. Esse em discussão e primeira votação. Em discussão. Em primeira votação, os vereadores procedam à votação eletrônica. Declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 042, por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais material da ordem do dia, dou prosseguimento aos inscritos da explicação pessoal. Solicito que o assessor calcule o tempo destinado a cada vereador para fazer uso da tribuna. Temos 9 vereadores inscritos. Então, 10 minutos reservados para cada vereador. Então, dando início à nossa explicação pessoal na noite de hoje, o primeiro inscrito é o vereador Jamir Michels Mendes, do Partido do União Brasil. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos vereadores, mesa diretora, em especial família Moraes. Quero hoje falar um pouco do Nino, que vem fazendo um belo trabalho aí na limpeza da cidade, onde a cidade consta limpa, e quero deixar já à disposição também o meu nome e o nome do Nino, funcionário aí, contratado da prefeitura, que se alguém tiver que fazer uma limpeza numa rua, passar, constatar a gente para fazer a limpeza, ele deixou o nome à disposição, quer ajudar, quer contribuir com a administração municipal. Agradecer ao Nino e toda a sua equipe aí que vem fazendo um belo trabalho. E também quero ressaltar aqui, mais uma vez, a inauguração da rua Pedro Galdino da Rosa, onde no dia 4 de outubro foi inaugurado, onde, junto com o vereador Basílio, a administração municipal, o presidente Andresa e outros vereadores estiveram lá. Mais uma obra do prefeito Luiz Mendes, uma obra aí do Jamir Mendes e vereador Basílio, onde nós trabalhamos em 4 mãos aí. Agradecer aí, prefeito, pelo compromisso ali no bairro Nossa Senhora Aparecida e com o povo lá da rua Pedro Galdino da Rosa. Não poderia também deixar de parabenizar os caepeiros da festa da Vila Nova. Ontem tivemos no almoço, um belo almoço. E parabenizar a todos aí pelo empenho na comunidade de Vila Nova, aí, que deixar o nome à disposição do vereador Jamir, que a gente quer contribuir com a cidade aí. Seria isso para essa noite de hoje. Uma boa noite a todos. Dando sequência à nossa explicação pessoal, chamo o vereador Nauan Alves Laurete, do PSD.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, em especial a família Moraes, que está hoje aqui recebendo a homenagem. Até quero parabenizar o vereador Zaca pelo projeto de lei, que agora em segunda votação aprovado, em nome e em memória de José Pedro Moraes. Uma linda biografia de toda a sua história e de toda a sua trajetória, das dificuldades, e que, enfim, a família, além de ser muito trabalhador, conseguiram conquistar muitos benefícios dentro da sua trajetória na agricultura. Sábado foi uma tarde de muita alegria. Quero aqui parabenizar a gestão municipal, a Câmara de Vereadores, a presidente, pela iniciativa, o tanto de doces que os vereadores mirins adquiriram, que arrecadaram. É um desafio aí proposto, né, pela presidente, para o Dia das Crianças, que aconteceu no sábado. Eu acredito sim que é reafirmando, né, o nosso carinho e o compromisso que nós temos com esse público tão importante que é as crianças. Então teve a apresentação da Chay, teve o trem, várias brincadeiras, os brinquedos infláveis. Então parabéns à prefeitura e também à Câmara de Vereadores pelo lindo trabalho que fizeram no sábado. E também falando, né, sobre a Câmara Mirim, na semana retrasada, a convite da presidente, a vereadora Cília estava junto conosco lá na Assembleia Legislativa, na Escola Legislativa, onde teve o 14º encontro dos vereadores mirins. Então, foi um dia intenso, de muito aprendizado, e também troca de experiências, e jovens de todo o estado de Santa Catarina. Então, com vários projetos interessantes, até os nossos vereadores mirins, acredito que vão trazer alguma coisa de outros municípios. Então, desde as suas atuações, e também nós, vereadores, como devemos estar reforçando o compromisso com a formação dessas novas gerações. Então, novamente, parabéns aí, presidente, pelo belo trabalho. Também aos vereadores mirins sobre esse sucesso que fizeram no sábado, referente ao Dia das Crianças. Gostaria de ressaltar também a respeito da Casan, nas redes sociais, foi postado no dia de hoje, que realizou instalações de novos boosters, que para abastecimento. Foram instalados 2 boosters em nosso município, que é uma rede de abastecimento que liga a Vila Nova, a Vila São Bernardo e a Vila Medianeira, todos conhecem depois da ponte. Então, acredita que depois desse trabalho também vai estar auxiliando na comunidade Bom Jesus. Então, não só que liga essas vilas, mas também vai ser atuado lá nessa comunidade. Então, é uma obra que está sendo executada e também já foi concluído em terreno da prefeitura, então facilitando aí o acesso mais rápido para as empresas. Então, uma obra de muito valia e também benefício à nossa população. Então, parabéns aí à Casan pelas constantes obras, por inserção também garantida a qualidade de vida a curto e a longo prazo dentro do nosso município. Senhora presidente, era o que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigado e bom retorno às suas casas. Dando continuidade à nossa explicação pessoal, chamo a vereadora Andresa Vieira Machado da Silva, do PSD. Então, neste momento, eu passo a condução da sessão ao vice-presidente Jamir. Agradeço a oportunidade e passo a palavra à vereadora Andresa. Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora, vereadora, vereadores, em especial a família Moraes, ao público aqui presente e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Hoje, na 37ª sessão, não poderia deixar de mencionar a questão do Outubro Rosa. Estamos no Outubro Rosa, hoje é dia 13, existem várias campanhas no nosso município alusivo ao Outubro Rosa, ao câncer de mama e colo de útero. E como mulher, como alguém que também procura fortalecer campanhas relacionadas à saúde da mulher, eu venho aqui trazer uma fala de conscientização, de prevenção, de alertar
ao cuidado da saúde da mulher, porque com ações simples nós podemos prevenir vários agravantes à saúde feminina. Então, o se tocar, o se cuidar, para que, em um tempo hábil, possamos saber se estamos com uma saúde que precisa de um acompanhamento médico. E o que me chamou a atenção, pesquisando os dados estatísticos, em Santa Catarina, em 2023, 824 mulheres morreram vítimas do câncer de mama. Em 2020, de janeiro de 2023 a setembro de 2024, esses números passaram para 1.416 mortes em Santa Catarina. Então, essa fala ela é muito importante porque percebemos que os índices são muito alarmantes. E o que nós precisamos fazer? Nós, enquanto vereadores, precisamos fortalecer políticas públicas para que tenhamos mais cotas de exames ou que as mulheres se sintam, né, no dever de fazer exame de preventivo, exame de mamografia, porque após os 40 anos, a mulher ela precisa desse acompanhamento anual. Então, para que esse mês seja fortalecido por campanhas, mas não só nesse mês, durante todo o ano, porque a saúde deve ser cuidada o ano inteiro, não somente no mês de outubro. E aqui tem várias iniciativas, né? Da Rede Feminina, que vem fazendo várias campanhas, a Coperzem, a Prefeitura, enfim, existem vários órgãos que estão se mobilizando para que mais mulheres se atentem ao cuidado da sua saúde. Também gostaria aqui de enaltecer o dia tão importante que foi o Dia das Crianças, que foi comemorado pela nossa administração, também pela Câmara de Vereadores, no último sábado. Quero agradecer aqui a participação dos vereadores que se fizeram presente nesta ação social. Em tempo muito curto, as crianças conseguiram arrecadar um grande número de doces e de brinquedos. Foi muito gratificante ver no coração, no olhar deles, em reconhecer quem realmente as crianças que precisavam ganhar um brinquedo ou que precisavam ganhar um sorriso, porque, às vezes, não é só o doce que é importante, mas a maneira como tu oferece aquele doce ou aquele brinquedo. Então, foi uma ação muito importante. Nós conseguimos transmitir essa ação para as crianças que fizeram, né, tão bem neste dia. Quero aqui parabenizar aos vereadores mirins que acataram esse projeto e desenvolveram ele muito bem. Também gostaria aqui de falar sobre um assunto que foi comentado aqui há algumas semanas, a respeito da necessidade de uma reforma e ampliação do CEI Tia Mônica. O CEI Tia Mônica já era uma estrutura, um centro de educação infantil que já me chamava muita atenção no período pré-eleitoral. Até durante minha campanha, eu destinei um recurso de 100 mil. E, falando com a secretária municipal da Educação, ela me comentou de que tem um projeto para uma reforma no valor mais ou menos orçado em 500 mil. Vi que o vereador Regis também destinou uma verba aí de 150 mil, mas que precisamos aí, trazer mais recursos, porque o nosso CEI ele precisa de uma reestruturação no geral. Até porque, embora a gente tenha hoje o Tia Salene, que é uma estrutura nova, por incrível que pareça, tem muitas crianças que não se adaptaram na escola nova. Ainda tem o CEI Tia Mônica como a escola preferida. Então, se ela é uma escola preferida, então precisamos fazer com que esse espaço se torne cada vez mais agradável. E com o número ascendente aí de números de crianças no nosso município, então precisamos realmente ter 2 espaços adequados para atender nossas crianças do nosso município. Também não poderia deixar de mencionar aqui nesta noite o dia que vamos comemorar no dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor. Hoje, no nosso município, nós temos 275 professores, nós temos 105 professores do Estado, 150 do município e 20 professores na PAI. Fora os que são aí particular, que trabalham em outras repartições públicas e privadas. Dessa profissão que forma todas as demais profissões. Porque não vai existir o médico, não vai existir o pedreiro, não vai existir nenhuma profissão se não tiver um professor lá na base. Então, que esse dia possa ser lembrado como alguém que tem no coração de ensinar, né, de mostrar o efeito da cidadania, de formar as outras profissões com amor e dedicação. Porque toda profissão ela tem que ser desempenhada com amor. Se não tiver amor e vocação para aquilo, a profissão não tem sentido. Eu sempre digo que a gente tem que fazer o que a gente gosta.
E tenho certeza que esses 275 professores do nosso município atuam porque gostam de educar, de formar cidadãos. Então, aqui o meu parabéns a todos esses 275 profissionais do nosso município, que continuem a educar e formar cidadãos para o nosso município. Era o que eu tinha para essa noite. Meu muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Retorno ao trabalho ao presidente titular. Dando continuidade à nossa explicação pessoal, chamo o vereador Zacarias Cardoso Nunes, do PP. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadora, caros colegas. Em nome da família Moraes, todos que estão aqui, sinto-se cumprimentado. Queria aqui agradecer a todos os vereadores por ter aprovado esse meu projeto. Essa grande homenagem é daquela pessoa trabalhador, que sempre buscou a família, crescer a família, um avô, um bisavô, um pai dedicado, que se dedicou a essa família, com muita garra, fé e determinação, e nunca desistiu da vida. Um parabéns a toda a família, tá? Queria aqui parabenizar também a CPC da Vila Nova, todos que fizeram essa festa excepcional. Domingo eu tive lá no almoço, esse grande almoço, estava tudo maravilhoso. Parabenizar eles que começaram essa nova CPC e estão batalhando para fazer uma boa gestão nesses 3 anos. Queria também parabenizar o meu amigo Robinho, o Dirley e a Renata, pelo campeonato do CT, esse final de semana. Até aí o meu primo Basílio foi um bandeirinha, foi bem gratificante estar participando e estar ajudando também. Parabenizar eles também. Queria aqui pedir para o secretário Marcinho que desse uma atençãozinha ali na Mãe Peregrina. Mais um pedido que eu acho que o vereador João tivemos pedindo, e vamos reforçar mais esse pedido. A tubulação ali que está bem entupida. Desse uma atençãozinha naquela tubulação. A comunidade ali está pedindo, está precisando. Então, e também queria reforçar o meu pedidinho, que foi feito ali na sexta-feira. Eu sei que foi muito pouco tempo, eu sei, mas já para reforçar para essa semana, dessa uma atençãozinha naquela estrada que liga da Vila Nova ao Bom Jesus, que com a chuva do final de semana ficou mais precário ainda. Desse uma atençãozinha nessa estrada. E seria isso para essa noite. Um bom retorno para todos. Bom descanso, boa semana. Dando continuidade à nossa explicação pessoal, chamo o vereador Natan Vânio Nunes, do União Brasil. Novamente, boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Às vezes parece meio repetitivo, mas geralmente os vereadores estão juntos em alguns lugares e o cara não consegue estar em todos os lugares, que nem não consegui vir aqui no sábado à tarde, no Dia das Crianças, porque a gente estava lá ajudando lá no CT. Faltou bastante gente, tinha muito evento na região, então eles estavam precisando muito da ajuda. Já começando, dar os parabéns, né, para o Robinho, para o Dirley, para a Renata, para todos aqui de Armazém que correram, o Eric, o Oscar, Negueba, essa turma toda aqui de Armazém, então de parabéns. O evento muito bonito e que precisa também de gente para ajudar. Então a gente estava lá dando o apoio. Domingo de manhã também estive na Vila Nova. A procissão estava muito bonita, saindo da casa do tio Nelson, o famoso Nelson Paraguai, da Vilma. Foi até a Grutinha da Vila, e lá foi uma missa muito bonita também, organizada pelo CPC, por essa gurizada nova, que é tudo gurizada nova, e estão dando show lá. Então, parabenizar todos eles. Não consegui ficar para o almoço também, porque a gente já veio e começava 12h30 o evento aqui embaixo de novo, então é bastante coisa. Por mais que se torne repetitivo, às vezes os vereadores estão no mesmo lugar, mas a gente tem que falar também. Seria isso para a noite de hoje. Muito obrigado a todos e fique com Deus.
Na sequência, chamo o vereador João Vitor Nazário dos Santos, do MDB. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, demais vereadores e público aqui presente, em especial a família Moraes. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a Uni20 Cooperzen, que está encerrando a inscrição para o curso de Libras. Então, daqui a pouco já vai finalizar a inscrição, já tem bastantes alunos inscritos, então alguém que saiba, alguma pessoa que saiba de alguém que queira fazer esse curso, daqui a pouco irão começar as aulas ali da terceira turma do curso de Libras. Outra questão que eu queria falar é sobre o salão da Mãe Peregrina. O vereador Zacarias também acabou de citar aqui, eu já citei, eu acho que 2 ou 3 vezes já nessa tribuna, e fui lá, já fiz um vídeo, já olhei a situação, realmente está uma situação bem complicada. E ontem, logo após aquela chuva, a gente recebeu algumas fotos, hoje também, de alguns moradores que passam por lá e mostraram para a gente a situação que ficou o asfalto. Como eu falei no vídeo, quando chove, como a calha está entupida, a boca de lobo está entupida, aquela terra que vem junto com a água vai toda para o asfalto. E hoje mandaram as fotos mostrando a situação que estava lá. Eu já falei uma vez, aquele salão é cuidado pela comunidade, a comunidade mantém, cuida e deixa ele organizadinho. A gente vê que realmente tá bem bonito, bem pintadinho, tudo certinho. E a parte do poder público, que é cuidar da via, o acesso à estrada, está mal cuidada. Então, a comunidade zela tanto por aquele salão e o poder público tem só o papel de manter o acesso à via. E é justamente aí onde está o problema. O poder público não está fazendo o que deveria ser feito, que é manter aquilo desobstruído e manter aquilo funcionando. Realmente está uma situação bem complicada, daqui a pouco chega fim do ano, o salão vai começar a ser utilizado, e está lá, na frente, está uma situação bem complicada. Chove, a água vai para o asfalto, junto com aquela lama, porque a boca de lobo está entupida. Não sei quanto tempo vai para desentupir, está na agenda, essa agenda nunca tem fim, e já faz alguns meses que a gente está pedindo. Então, eu peço para que tome alguma providência. Em relação... Quer utilizar agora a tribuna? Obrigado, João, pela palavra. Não, realmente eu também cobrei o secretário de Obras, Marcinho, a pedido do seu Di, seu filho Tiago. Ele se comprometeu aí, eu cobrei hoje pela manhã, até seu filho Tiago, a gente agradece aí pela procura da gente. Ele se comprometeu aí essa semana lá, a gente até pede desculpa em nome da administração municipal, mas a gente tem que cobrar quando é para cobrar também. Ele se comprometeu aí lá e vamos esperar a semana que resolve o problema lá. Obrigado, João. Obrigado, vereador. Realmente, uma situação bem complicada. Já se comprometeram também em outros períodos aí, algumas semanas atrás, e até agora não foi feito. Vamos torcer para que esse comprometimento de agora realmente saia do papel, né, e realmente tenha alguma ação positiva para aquele trecho daquela comunidade. As pessoas zelam muito por aquele salão. A gente vê que está pintadinho, bem certinho, então vamos torcer para que o poder público faça a sua parte. Quero também elogiar o Zacarias, vereador Zaca, mais uma vez, por ter entrado na casa com essa indicação, com esse projeto da rua José Pedro Moraes. Nós já estamos conversando há algum tempo, o vereador Zaca, há alguns dias atrás, já tinha comunicado a gente sobre essa vontade dele, e de prontamente a gente acolheu e se deixou à disposição, deixou o mandato à disposição para auxiliar também no que fosse preciso. Então, parabéns, vereador Zaca, por ter tido essa iniciativa, né? E agora um homem que fez tão bem, que educou seus filhos e deixou o seu legado na cidade, agora terá uma rua para a gente lembrar, né, dele como uma pessoa, como um cidadão, e que fez a sua parte, e muito bem feito. Também eu estive aqui presente na praça, naquele evento que foi feito, onde os vereadores mirins entregaram
as balas fizeram uma ação solidária, a presidente Andresa também esteve junto ali auxiliando, foi muito legal, eles realmente arrecadaram uma quantia muito grande de balas. Eu lembro que eu cheguei aqui, em cima da mesa tinha bastante, e tínhamos mais 2 caixas cheias, todos empacotadinho, bem certinho. Isso mostrou a organização de toda a equipe, tanto dos vereadores mirins, como da presidente Andresa e, né, dos funcionários da casa. Bom, senhora presidente, seria isso para a noite de hoje. Muito obrigado. Dando sequência, chama a vereadora Maria Aparecida Nunes Martins Michos, do PSD. Uma boa noite novamente, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, a família Moraes, meu muito boa noite. Eu quero iniciar, né, dando os parabéns. Né, ontem eu estive na Vila Nova, como os outros colegas já falaram. Eu estive no almoço, na festa de Nossa Senhora Aparecida, uma festa bem organizada. Quero parabenizar aquela comunidade, né, humilde, mas assim muito organizada, muito bem feita. O almoço estava maravilhoso e eu quero parabenizar e dizer que a gente está sempre presente nessas localidades, prestigiando e fazendo parte da comunidade. Os meus parabéns à Vila Nova pela bela festa que fizeram. Eu também estive presente no sábado à tarde, aqui, junto com a presidente e outros vereadores, acompanhando os vereadores mirins na entrega dos doces para as crianças. E, realmente, foi um evento muito gratificante para nós, vereadores, né, estar acompanhando o futuro da nossa cidade, né, que é os vereadores mirins. Então, a gente presenciou que o empenho deles, a alegria deles trabalhar pela comunidade também. Então, foi um evento muito gratificante para nós, vereadores, né? Estava aqui presente a nossa presidente Andresa, que prontamente colocou esse objetivo para eles, né? Então, eles também prontamente também se dedicaram a estar fazendo este evento em prol das nossas crianças. Quero parabenizar também a nossa gestão, né, a Secretaria de Educação, em nome da nossa secretária Luciana, pelo belíssimo também acontecimento aqui na praça, onde reuniu muitas crianças, muitas famílias. Realmente dá para ver a alegria da criançada participando deste evento. E assim, a gente presencia a alegria das famílias saírem de casa e vir prestigiar os eventos que a nossa prefeitura patrocina para as nossas famílias. Então, que nós possamos estar mais presentes também nesses eventos, né? É gratuito e, assim, sempre planejado com muito amor e carinho, porque a gente sente o quanto ele se envolve em estar produzindo esses eventos para o nosso município. Então, quero parabenizar toda a nossa gestão, Luiz Mendes e Guilherme Penacho, a nossa secretária, pelo belíssimo acontecimento na tarde de sábado, em prol das crianças. E também, no dia 15, agora, né, quarta-feira, dia do professor, quero deixar aqui os meus parabéns e a nossa eterna gratidão por esses profissionais que se dedicam dia a dia pela nossa educação. Que nós possamos estar também mais em oração por eles também, porque a gente sabe que a educação hoje em dia não está fácil. Sabemos que tem leis que, em vez de ajudar, às vezes prejudica muito mais, acaba deixando os profissionais também de mãos atadas. Então, assim, quero parabenizar pela insistência dos professores, pela dedicação, e que eles possam continuar com garra, com determinação, para que nós possamos ter um futuro melhor das nossas crianças, do nosso município e do nosso país. Era isso que eu tinha para a noite de hoje. O meu muito obrigado. Uma feliz e abençoada semana a todos e uma boa noite. Na sequência, chamo o vereador Muriel Gonçalves da Rosa, do partido do PL. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa, vereadora, vereadores, nosso público aqui presente, em especial a família Moraes.
Não usei a discussão para falar, porque eu também não conheço muito a família, né? Mas vendo a emoção dos familiares, a cada palavra de cada vereador aqui, a gente já viu que a homenagem fez jus, né? Eu sempre digo que o mais legal é a gente poder homenagear as pessoas em vida, né? Mas a lei não permite isso, mas que fique um marco, né? E cada vez que a família passar, essa rua aqui tem o nome do meu pai, do meu avô. Se está aqui é porque ele mereceu e ele fez muito pela nossa cidade. Então, fica aqui meus parabéns à família e parabéns ao Zaca aí pela atitude e está fazendo esse projeto de lei homenageando ao seu José Moraes, né? Senhora Presidente, queria pedir à Secretaria de Obras que desse uma olhadinha na rua Elisiário Rodrigues, no bairro Vila José Nazário. Já é um pedido que eu tenho feito há muitas vezes até do mandato passado. Nós temos uma lombada ali que ela está bem despadronizada, né? Então, já foi pedido para tirar aquela lombada, ou trocar, ou fazer uma lombada adequada. Só que agora a gente precisa de urgência que ela seja retirada, porque a casa que o terreno que está em frente à casa está em construção, está em obras, e a lombada vai ficar bem na frente do novo portão. Então, de qualquer jeito, essa lombada vai ter que ser readequada. Então, eu já peço que o secretário Marcinho já esteja olhando para essa lombada. E aproveitando também, dando uma olhada nas lajotas, né, naquela rua, foi feita a pavimentação na rua que dá acesso a ela, acho que, se não me engano, o nome da rua é Saulo da Rosa, que sai em frente da Polícia Militar ali e já dá acesso na rua Elisiário Rodrigues ali. Então, não fazer aquela rua, não emendar uma rua na outra, ficou as lajotas ali soltas, com buracos. Então, eu pedi que dê uma atenção na lombada, já dê uma atenção nas lajotas que estão ali para realocar elas. Senhor Presidente, parabenizar aí pelo que tem feito com a Câmara Mirim, né? Foi um projeto que já começou ano passado e você deu continuidade. Mais do que fazer eleição, trazer essas crianças para a Câmara, conhecer a Câmara, é incentivar. E eu achei muito bacana que eu vi um deles, o Matheus, de loja em loja, pedindo uma ajuda para estar fazendo aquilo ali, e trouxe alegria. Qual é a criança que não gosta de ganhar um chocolate, uma bala? Então, fico meus parabéns a todas as crianças, né? Não só o Matheus, mas todos os vereadores mirins aí que estão fazendo jus ao que foi dado para eles, né? Para estar trabalhando aqui na casa, e sim, de uma forma, ajudando a comunidade. Queria dar os parabéns aqui do aniversário da Cid do Regis, né, que passou aí, não deu os parabéns no grupo, foi relaxo meu, mas eu gosto de dar pessoalmente. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, que grandemente, aí, mais anos de vida para todos nós, né, saúde, principalmente, para a família, e para vocês. E eu queria pedir também que nós voltasse aí o que tinha no mandato passado, um centro de salgadinho, né, Reis? Então, aí hoje, de 2 aniversários, se é 2 centros de salgadinho, nós poderíamos dar salgadinho para todo mundo que está aqui, o público, ficaria legal. Certo é nós voltar com esse costume, o aniversariante, poderia começar com você na segunda que vem, o que vocês acham? Mas, foi brincadeira, mais uma vez, parabéns a vocês aí, né, feliz aniversário, e mais uma vez que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Presidente, também queria aqui parabenizar a Bruna Brunig, neto do seu Valmor, filha da Valdete, do Pedro, irmã do Guilherme. Hoje ela ganhou o título aí de Procuradora-Geral do Estado, então fica aqui meus parabéns para ela. Eu acho que é de muito orgulho para o nosso município saber de uma menina que sempre estudou em colégio público, estudou aqui no Monsenhor, e hoje é Procuradora-Geral do Estado. Foram nomeados 12, se não me engano, né, para completar os 129, mas quantos não estavam inscritos nesse concurso? E só 12 passaram. E ela, da nossa cidade aqui, uma menina que sou colega dela, mas ela é bem amiga da minha esposa. A minha esposa sempre falou que a Bruna foi uma menina que, enquanto muitos iam brincar, se divertir, ela pegava o livro para estudar, né? Ela já tinha um objetivo na vida dela, se dedicou, né, aos estudos, a cursinhos. Então, eu acho que é de orgulho para o município nós saber que hoje uma pessoa vai estar trabalhando na Procuradoria do Estado aí, e por méritos dela, né, não foi apadrinhada por ninguém, foi por estudo e dedicação. Então, fica aqui meus parabéns à Bruna, né? Eu acredito que quem entende um pouco sabe que isso é de muito orgulho para o município. Fica aqui, que Deus abençoe ela nessa nova trajetória dela, né? Que se um dia ela puder subir de cargo, que Deus abençoe e suba de cargo, se tiver como, né? E eu acho isso aí. Parabéns para a Bruna mesmo, parabéns para toda a família que sempre incentivou e quis que ela chegasse onde ela chegou hoje. Senhora Presidente, seria isso para a noite de hoje. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Então, encerrando a nossa explicação pessoal, não havendo mais inscritos, convoco a senhora vereadora e os senhores vereadores para a sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 20 de outubro, às 18h30, aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Armazém.
Aproveito também para convidá-los para a sessão Mirim, na quarta-feira que vem, dia 22/10, pois estaremos na última semana em Brasília, então a gente vai antecipar uma semana a Câmara Mirim. Convido os nobres vereadores também para participar da sessão Mirim na próxima quarta-feira. Convido a senhora vereadora e os senhores vereadores para que fiquem de pé e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos a acompanhar a execução parcial do hino do município de Armazém. Que nos viu nascer esta terra abençoada por Deus. De luz resplende os horizontes verdes, mata suas fontes. Torrão querido e abençoado deste povo és amado. Cidade amiga, Armazém és jovem e forte. Ergue teus braços ao hospedeiro, és pedaço de chão brasileiro, é povo que se orgulha de ser nobre, viril e ordeiro. Quando ao longe da terra distante, nossa gente que ao lembrar chora e sente, do berço em que a viu nascer, na vanguarda hás de ter futuro risonho e bendito, meio chão em que habito. Cidade amiga, Armazém é jovem e forte, ergue teus braços ao hospedeiro, és pedaço de chão brasileiro, é povo que se orgulha de ser nobre, viril e ordeiro.